29 de junho de 2024, sábado da 12ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, sábado, louvado seja Deus. Vos acolho com a paz de Jesus. Sintam-se bem acolhidos nesta manhã deste sábado. Fim de semana chegou, louvado seja Deus. Meus queridos, ao longo de toda essa semana nós acompanhamos o texto do segundo livro dos Reis, a história do reino do norte, o reino de Israel, a história do reino do sul, ambos invadidos, devastados, consequência do pecado do povo. E hoje a liturgia nos propõe a leitura do livro das Lamentações, o capítulo 2, versículos 2, do 10 ao 14, do 18 ao 19. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó. Em sua ira deitou abaixo as fortificações da cidade de Judá. Lançou por terra, aviltou a realeza e seus príncipes. Sentados no chão, em silêncio, os anciãos da cidade de Sião espalharam cinza na cabeça. Vestiram-se de saco. As jovens de Jerusalém inclinaram a cabeça para o chão. Meus olhos estão machucados de lágrimas, fervem minhas entranhas. Derrama-se por terra o meu fel, diante da arruinada cidade do meu povo. Vendo desfalecerem tantas crianças pelas ruas da cidade, elas pedem às mães: o trigo e o vinho, onde estão? E vão caindo como derrubadas pela morte nas ruas da cidade, até expirarem no colo das mães. Com quem te posso comparar? Ou a quem te posso assemelhar, ó cidade de Jerusalém? A quem te igualarei para te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é tua aflição. Quem poderá curar-te? Teus profetas te fizeram ver as imagens falsas e insensatas. Não puseram a descoberto a tua malícia para tentar mudar a tua sorte. Ao contrário, deram-te oráculos mentirosos e atraentes. Grite o teu coração ao Senhor em favor dos muros da cidade de Sião. Deixa correr uma torrente de lágrimas de dia e de noite. Não te concedas repouso. Não cessem de chorar as pupilas de teus olhos. Levanta-te, chora na calada da noite, no início das vigílias. Derrama o teu coração como água diante do Senhor. Ergue as mãos para Ele, pela vida dos teus pequeninos, que desfalecem de fome em todas as encruzilhadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, como disse no começo da reflexão de hoje, acompanhamos o segundo livro dos Reis ao longo dessa semana, e hoje a igreja nos propõe como fecho, como conclusão, uma perícope do livro das Lamentações, para mostrar a consequência, o fecho das consequências do pecado do povo de Judá e de Israel. Acompanhamos essa semana o resumão nas primeiras leituras da liturgia que a igreja nos propõe, o resumão da história do reino de Israel, que se divide, e depois cada reino toca a sua história, e depois primeiro o reino do norte é destruído, depois o reino do sul é levado exilado para a Babilônia. E hoje a conclusão espiritual. O que nos resta diante do pesar, diante da tristeza, diante de uma situação de calamidade que é fruto das nossas más escolhas? O que nos resta? O texto de hoje nos responde. Nos resta cultivar um coração contrito, arrependido, um coração que busca Deus, um coração que se volta para si, que acusa suas más escolhas e pede perdão a Deus.
É isso que resta ao povo. Olha, minha gente, o povo de Judá foi levado escravo para o exílio. Consequência das suas infidelidades, das infidelidades dos seus representantes, dos seus reis, da nobreza. E esse povo está no sofrimento. Está no sofrimento. Uma grande tentação no sofrimento é de nós culparmos a Deus pelos nossos sofrimentos. É uma grande tentação. E eu vos digo, minha gente, se tem alguém que não tem culpa de sofrimento nenhum na criação, na vida humana, é Deus. Deus fez tudo perfeito. A desordem que o pecado provocou, né, o sofrimento consequente ao pecado, é de responsabilidade inteira e integral do ser humano, que fez más escolhas, que traiu a Deus, que se voltou contra Deus. E nós vemos na sociedade hoje tantas situações que se contrapõem ao projeto de Deus. A gente está vendo, ao longo dessa semana eu fui falando algumas coisas. Ora, minha gente, a consequência estrutural e social do distanciamento de Deus é a mesma consequência a qual padeceu o reino de Judá e o reino de Israel também. Não existe, minha gente, a gente precisa se convencer disso. Não existe felicidade, plenitude, realização humana sem estarmos debaixo das mãos da bênção, da autorização de Deus. Não existe, não existe. Né? Então o texto de hoje, das Lamentações, o próprio nome do texto diz Lamentações, ou seja, é você olhar para o sofrimento e você buscar a Deus. Senhor, eu preciso de vós. Senhor, eu agi errado, Senhor, eu fiz errado, me perdoa, me ajuda a recomeçar, me ajude a retomar a caminhada, me ajude a não parar. E Deus não quer que nós paremos nas destruições que a vida nos oferece. Porque nós somos muito frágeis, pecamos, escorregamos e muitas coisas não dão certo por causa das nossas más escolhas. Mas Deus sempre deseja, enquanto há respiro, minha gente, que nós levantemos e continuemos. Né? No fundo, o texto de hoje está dizendo ao povo de Deus, ao povo de Judá, levanta, vai lá e faz diferente. Se arrependa, chore. Chore pelos erros, pelos pecados, chore por ter se afastado de Deus, chore, se arrependa amargamente por tudo que aconteceu a vocês, mas vai lá e faça diferente. Vai lá e faça diferente. E essa palavra de hoje, eu não sei o que você tem vivido na sua vida, pode ser que tenha tantas coisas na sua vida que, se você pudesse, você faria novamente, né? Algumas coisas, algumas decisões da nossa vida, minha gente, elas não podem ser tomadas novamente, né? Algumas situações da nossa vida devem ser enfrentadas, tem escolhas que nós fizemos que não podem ser refeitas, mas tem muita coisa que a gente pode refazer, que a gente pode transformar, que a gente pode revigorar, que a gente pode renovar. E tem muita gente estática, tem muita gente parada no lamento, na amargura do arrependimento, e não tem mais motivação para levantar e para ir fazer as coisas. Ora, Deus nos dá a oportunidade sempre de um recomeço, minha gente. Sempre, sempre, mesmo quando nós erramos, sempre há oportunidade de um recomeço. Que essa palavra nos incentive a continuar adiante. Veja os seus erros, veja as coisas que não foram legais que você fez, as suas más escolhas, vai lá e faça diferente, mude, transforme, tome novos rumos. Sabe qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema, às vezes, é reincidir. Às vezes é cair nos mesmos erros. Às vezes é continuar, é teimar numa caminhada, num ponto de vista, numa convicção que leva à morte. Você está vendo que não deu certo desse jeito? Mude o itinerário. Ouça a Deus. Ouça a Deus. Tem gente que escuta a palavra de Deus e não se transforma, né? Tem gente que escuta a palavra de Deus e que não abre a mente para a vontade de Deus. Não existe felicidade sem Deus, minha gente. Não existe. Eu vou dizer isso a você, não existe. Você pode seguir ilusões de riquezas, né? Ilusões de crescimento financeiro, ilusões tantas de amores, de paixões, ilusões. Você pode seguir ilusões
de status, de vanglória no seio social. Olha, não existe felicidade sem Deus. Ao termo do seu respiro, você vai quebrar a cara. Então não deixe acontecer isso, como o povo de Judá deixou chegar a estar espatifado no chão, deixou chegar a lama, para poder perceber que não tem jeito de fazer as coisas e ser feliz sem Deus. Nós não precisamos deixar chegar a esse estado. Por isso, minha gente, tudo que fizermos, façamos em nome de Jesus, né? As nossas escolhas, escolhamos aquilo que é da vontade de Jesus, né? Padre, mas como que eu vou saber a vontade de Deus para minha vida? Olha só, a igreja na qual nós congregamos, a igreja não é uma instituição criada por um ser humano. A igreja é uma instituição divina. Ela caminha mais de 2000 anos na história. Não existe outra instituição que esteja a tão alto patamar como a igreja. Por quê? Porque ela é de Deus. E é a palavra de Deus anunciada pela igreja que nos revela, que nos mostra, que exprime o que é a vontade de Deus. Você quer ser pleno? Quer ser feliz? Se abra à vontade de Deus. Deixe o que é velho para trás. Deixe o que não é de Deus para trás. E caminhe junto dele. Né? Caminhe junto dele. Que Deus nos ajude a compreender essa palavra nos motive nessa manhã. Eu desejo a você um bom fim de semana, cheio de paz, de alegrias. E amanhã, domingo, será postada a homilia da missa dominical. E nós retomamos esta viagem pela palavra do Antigo Testamento. Na próxima semana, segunda-feira, nos encontraremos novamente. Possamos juntos crescer no amor a Deus, a palavra, no amor às Sagradas Escrituras. Que Deus assim possa nos transformar e nos transformando à medida que nós escutamos a sua palavra. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.